Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Como estão hoje? Quinta-feira, quase finalzinho da semana. Quinta-feira é dia de aula de matemática. O que nós estamos vendo em matemática mesmo? Nós estamos trabalhando unidades de medidas, lembram? Que nós começamos com as unidades de medidas relacionadas ao tempo. Nós vimos os segundos, os minutos, as horas, os dias, semanas, meses e por aí vai. E nós também vimos na aula da semana passada as unidades de medida relacionada a objetos, a tamanhos, certo? Hoje nós vamos conhecer mais uma unidade de medida que está relacionada ainda a tamanhos, que é o perímetro. Prof, o que é um perímetro? Acompanhem comigo que vocês vão entender. Chamamos de perímetro o resultado final da soma de todos os lados de uma figura. Vamos acompanhar um exemplo. A Camila queria saber quantos metros ela corre por dia em torno de uma praça. Observando a praça de cima, percebemos que ela é uma figura plana em forma de retângulo. Sabemos que os dois lados mais longos da praça medem 120 metros e os dois lados mais curtos medem 50 metros. Para saber quanto ela corre por dia, devemos somar esses quatro lados. Então, 120 mais 120 mais 50 mais 50, que é igual a 340 metros. Chamamos esse resultado final de perímetro, que é o equivalente ao contorno da praça. E aí, me contem, acharam muito difícil? Eu achei moleza. Conseguiram entender de onde a gente tira os dados para calcular o perímetro de uma figura plana? Lembrando que figuras planas são aquelas figuras retas, que não tem nenhuma elevação. Conseguiram entender de onde vem esses dados, da onde a gente tira? Eu tenho quase certeza que sim, mas a gente vai acompanhar mais um exemplo. O seu João tem uma fazenda e quer descobrir quantos metros de arame serão gastos para cercar o terreno de pastagem com um formato de retângulo. Vamos ver quantos metros de arame ele vai usar? Sabemos que o terreno da fazenda do seu João é uma figura plana em forma de retângulo. Os dois lados mais longos medem 30 metros e os dois lados mais curtos medem 15 metros. Para conseguir essa medida em perímetro, devemos somar os quatro lados. Então, é 30 mais 30 mais 15 mais 15, que é igual a 90. Então, a fazenda do seu João tem 90 metros em perímetro. Gente, mamão com açúcar. Esse conteúdo é muito fácil. Tô achando que até é muito fácil para vocês. Mas agora, para termos certeza que vocês estão craques, vamos fazer os nossos exercícios. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 114, que é onde a gente começa a falar do perímetro, certo? A número 1 é esse exemplo que a gente viu no vídeo, certo? É sobre essa volta que a Camila deu lá na praça, que nós calculamos juntos o perímetro, o contorno dessa praça. Vamos para número 2. Número 2 não, a bolinha do número 1. Ali tá pedindo assim, ó.
Considere as medidas indicadas e calcule o perímetro das figuras a seguir. Então, vamos pensar ali. Na figura A, nós temos uma forma geométrica. Essa forma geométrica tem os 3 lados e em cada lado dela tem a medida. Essa figura ali mede 6 centímetros cada lado, então são 3 lados com a mesma medida. Para mim saber qual é o perímetro do contorno dessa medida, o que a gente tem que fazer mesmo? Ai, hein? Para saber o perímetro, nós precisamos pegar as 3 medidas, que são os 3 dados que nós temos nessa figura, e somá-los. Realizando essa soma, nós temos o resultado do perímetro. Agora, a gente vai ali para a letra B. A letra B é uma situação bem semelhante, só que é uma figura com 5 lados. Os 5 lados também têm a mesma medida. Então, o que vocês vão ter que fazer? Somar os 5 lados. O resultado dessa soma é a medida da figura da letra B. Na letra C, nós também temos uma figura. Mas vocês vão observar que essa figura é um pouquinho diferente. Por quê? Ela tem tamanhos diferentes nesse lado dela. Então, tem lados que medem 2 centímetros, tem lados que medem 3, tem lados que medem 4, tem lados que medem 5 e tem lados que medem 6. Prof, como que eu calculo uma coisa dessa que é cheia de números, cheia de medidas diferentes? Da mesma forma, vocês vão pegar as 6 medidas que nós temos nessa figura, as 6 medidas que nós temos nessa figura e vão somar. O resultado da soma, a quantidade de centímetros, é também a medida em perímetro dessa figura da letra C. Número 2. A número 2 traz uma ideia um pouquinho diferente, porque vocês vão ter que pensar um pouquinho. Então, acompanhe ali comigo o exemplo da número 2. Tá falando assim: o Bernardo estava desenhando uma malha quadriculada. Para quem não sabe o que é malha quadriculada, é essa folha cheia de quadrinhos que nós temos ali, com alguns quadradinhos pintados. Isso se chama malha quadriculada, aquele desenho que a gente forma ali dentro. Observe como ele fez para calcular o perímetro da figura. Se vocês olharem o quadradinho do canto esquerdo de vocês, perto aqui do espiral da apostila, nós temos algumas flechinhas. Nessa flechinha tá dizendo pra gente que cada centímetro desse cada lado desses quadradinhos tem 1 centímetro. Então, ele tem 1 centímetro para cima dos 2 lados e tem 1 centímetro na horizontal também. É um quadrado, tem os 4 lados iguais. Aí o Bernardo falou assim: cada lado do quadradinho da malha mede 1 centímetro. Então, o perímetro dessa figura é 12 centímetros. Por quê? Me contem. Gente, por que a situação aqui é um pouquinho diferente? Vocês podem se confundir na hora, achando que vocês têm que contar também esse 1 centímetro dos traços de dentro desse desenho. E não é. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro exemplo que nós fomos ver do desenho da praça, que nós iríamos medir o contorno da praça? Aqui é a mesma coisa. Nós só vamos medir o contorno da figura. Nós não vamos contar esses risquinhos de dentro. Nós vamos medir as linhas externas. Para vocês entenderem melhor,
nós vamos medir apenas essas linhas aqui, ó. Ok? Apenas o entorno da figura. Nós não contamos os riscos de dentro, apenas os de fora. Se vocês contarem os de dentro, vai dar errado. Voltando. O Bernardo descobriu que o perímetro dessa figura é 12. Por quê? Se vocês forem contar, lembrando que cada risquinho tem 1 centímetro. Se nós formos contar ali, nós vamos ter 12 risquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Contamos todos os quadradinhos pelo lado de fora. Esse é o perímetro da figura. Entenderam agora? Se vocês contarem com os de dentro também, vocês teriam 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá errado? Tá? A gente só conta as linhas de fora. Nós só contamos o contorno para sabermos o perímetro de uma figura. O que está lá dentro, esquece. Entendido? Entendendo isso, vamos para as nossas atividades ali na número 2. Agora é sua vez. Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha mede 1 centímetro, calcule o perímetro de cada figura a seguir. Então ali não tem aquela flechinha que temos lá na primeira figura, no exemplo do Bernardo. Porém, a situação já nos deu a informação de que cada quadradinho ali também, cada linha mede 1 centímetro. Então, na letra A, quantos risquinhos nós temos por fora da figura para descobrirmos o perímetro dessa figura? Letra B, mesma coisa. Letra C, mesma coisa. Letra D, mesma coisa. É só isso que vocês precisam fazer. Vou falar de novo. Não contamos os riscos de dentro das figuras das malhas, apenas os risquinhos que estão em volta, em torno. Lembrem lá do exemplo da praça, nós medimos o contorno da praça para saber quanto a Camila estava correndo. Gente, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam também, chamem a prof. A prof vai ajudando vocês. Nossa aula hoje é essa. Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Um beijão e até amanhã.